É que está enchendo a sala, isso vai me dando palpitação, mas eu vou ficando muito feliz. Agradeço primeiramente a todos vocês que vieram assistir, não só, né, por mim, mas por essas mulheres incríveis que estão aqui no palco. Essa é a minha quarta participação nos palcos da Expo Elevador, da Lift Road Show. Mas essa, sem dúvida, é a minha mais emocionante participação. Isso porque, o ano passado, junto com a Flávia da Elemax, a gente teve a ideia de montar um grupo, um movimento das mulheres elevadoras. O nosso mercado, como a gente consegue ver aqui na Expo Elevador, ele é bem masculino. Quando eu entrei no nosso segmento, em 98, eram 30, 40 homens e eu sozinha de mulher. Quando eu vim para o mercado multimarcas, eu fiquei muito feliz de poder ver mulheres tão incríveis atuando com tanta força. Então, a Flávia, da Elemax, e eu tivemos essa ideia de criar a elevadora. E graças à elevadora, a gente está aqui no palco. E eu espero que esse não seja o primeiro, meninas. Vai ser muito, daqui para frente, a gente vai fazer muito mais participações, para que a gente possa trazer para vocês, trazer para o mercado cada vez mais energia, mais diversidade, mais conhecimento. Bom, mas eu não estou aqui sozinha, né? Estou aqui com as meninas. Hoje não é a minha palestra, eu preciso lembrar disso. Eu só queria dizer um negócio para vocês entenderem a importância de nós estarmos aqui com as mulheres. Vocês acreditam que até 1960 você, 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 vocês, vocês não poderiam assinar um contrato de manutenção de serviço sem aprovação do pai de vocês ou dos maridos? 1960. A gente precisava dar em banco. E hoje nós estamos aqui não só assinando conta em banco, fazendo Pix, assinando contrato de manutenção, negociando com os nossos síndicos, atuando como engenheira e tendo as nossas próprias empresas. Então, vamos começar, gente? Vamos começar com a pergunta incrível? Vou começar com a Bia. Eu chamo a Bia de Bia. Bia, você pode ficar sentada, que eu já vou sentar, fica à vontade, tá? A Andresa, a gente fez uma amizade muito grande. A Andresa vem lá de Londrina, né? E eu queria que você contasse para o pessoal, Bia, quem é você na fila do elevador? Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Andresa Fabiana e carinhosamente sou chamada de Bia também. Eu sou a Andresa, ou a Bia da Transverte. Eu sou formada em administração de empresas, com especialização em marketing. Comecei a minha carreira no universo dos elevadores bem novinha, aos 14 anos, como ascensorista. E foi em 2001 que eu comecei a minha carreira na Transverte, empresa essa que comemorou 30 anos de fundação. E desses 30 anos, eu estou há 24 anos na gestão administrativa dessa empresa. Em 2013, devido ao divórcio, aconteceu algo muito diferente. Ao invés do meu ex-marido, né, que seria o natural ter assumido a empresa, aconteceu o contrário. Eu me tornei a sócia majoritária da empresa, adquirindo assim as cotas dele e me tornando a CEO da Transverte Elevadores. Então, há 12 anos, eu estou à frente, na liderança, na gestão da empresa, que está rumo aí aos 31 anos de existência lá em Londrina, e a gente atende a Londrina ali e o norte do Paraná. Muito bem. É um prazer estar aqui hoje com vocês, e eu aproveito para agradecer essa oportunidade e agradecer estar aqui com todas essas mulheres incríveis, profissionais, né, na vanguarda aí no mercado de elevadores. Obrigada. Obrigada, Bia. Agora eu queria que a engenheira Jaque se apresentasse falando quem é a Jaque na fila do elevador. Jaque. Muito bom.
Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, aos organizadores, que é um privilégio estar dividindo o palco com cada uma aqui que tem uma história incrível no mundo de elevadores. É muita honra para mim estar aqui representando como uma referência feminina também, né? Isso é importante. Eu vou falar da minha trajetória com o elevador, de uma maneira numa linha do tempo, né? Eu tenho 37 anos, sou engenheira mecânica. Eu comecei, né? Onde começa tudo? Com o nascimento. Eu sou de uma família, um casal sensacional, que não mediu esforços para que não faltasse nada para mim e para minha irmã. Estudei em escola pública, como todo o pessoal, né, que passa por isso de escola pública. Precisei ir para uma escola técnica e foi onde eu escolhi mecânica. E aí a mecânica eu já comecei a lidar em ser a minoria, né? Era só eu e mais outra técnica, então, e só eu concluí, a técnica desistiu no meio do caminho. Comecei a trabalhar como cadista. Em 2016, depois de um tempo, eu me tornei mãe do Davi, uma criança de 8 anos, que me motiva muito, né? É um motivo para eu continuar e acordar todos os dias e trabalhar. Me motiva também falando que a Nutella acabou, então eu tenho que sair para comprar Nutella. Sabemos. Uma motivação diferente, né? Só que com isso também foi um desafio, né? Muitas mulheres, eu vou falar e vai se identificar. Quando o Davi nasceu, eu tive um apoio da minha família, mas ao mesmo tempo, quando eu tentava voltar para o mercado de trabalho, eu recebia não. Não porque talvez eu não fosse uma contratação segura, por ter filho pequeno, coisas do tipo. Mas, enfim, passou isso e 2 anos depois veio a oportunidade de trabalhar com elevador. E é onde eu começo a minha jornada com o elevador. Não sabia, não entendia, era da mecânica, mas nunca tinha trabalhado com elevador ou pensado em elevador. Mas eu tinha só a opção de aceitar, porque eu estava precisando me recolocar no mercado. Aceitei, trabalhei numa multinacional, né? Eu sou da Atlas Schindler, já fui da Atlas Schindler, e lá eu comecei a entender sobre elevadores e me especializei em freio de segurança. Foi onde eu aprendi aonde regulava, onde trocava, porque era importante. E lá também onde eu comecei a fazer a faculdade, onde eu comecei a estudar engenharia. Então, como muitas mulheres, né, que estão aqui, eu trabalhava, eu estudava e dava conta do meu pequeno. Então, com isso, eu consegui me formar e não via mais valor, né, assim, no que eu estava fazendo. Era importante, era, mas se eu continuasse 30 anos fazendo a mesma coisa, seria sempre a mesma coisa. Então, eu quis inovar, quis sair, quis entender como que funcionava o mercado. Foi quando eu conheci o engenheiro Edson Parmegiano, e aí a gente começou a parceria na Pavuc. Então, a Pavuc é uma empresa que faz vistorias independentes, auxilia síndicos e construtoras a, de uma maneira mais clara possível, entender a necessidade e a importância da manutenção e da segurança do elevador. Então, hoje, com esse trabalho, né, esse ponto assim, eu comecei a ver valor exatamente no que eu aprendi no mercado de elevador, que é segurança, em primeiro lugar, né, saber que está com o elevador seguro, e o mais importante, conseguir trazer isso para os clientes, para que eles consigam entender de uma maneira mais fácil e assertível isso da importância de ter uma manutenção segura, enfim, né? Então, hoje, eu me sinto realizada no que eu estou fazendo, né? Numa visão totalmente diferente, né? De estar trabalhando numa empresa que é totalmente engessada. Essa é a minha carreira no mundo de elevador. Beleza. A engenheira Jaque demonstra para a gente que mulher pode perfeitamente estar na área técnica, né? De todas nós, ela é a única aqui do nosso palco que atua na área técnica. Obrigada. Agora eu queria saber da Gi. Gi, quem é você na fila do elevador? Então,
Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar, antes de mais nada, os organizadores desse evento e as participantes, Kátia Treviso, a Jaque Novaes, a Jaque da Pavuc e a Bia da Transverte. É uma honra estar aqui nesse painel com vocês e confesso que dá um friozinho na barriga, né? Mas nada mais desafiador do que encarar esse mundo tão masculino em que a gente vive hoje, né? Então é muito fácil falar com mulheres tão fortes aqui nesse painel. Esse é um evento que eu sempre admirei e sempre quis estar presente, desde o tempo que eu trabalhava na Thyssen. Era um sonho estar aqui. Eu estive participando da última feira e foi simplesmente assim muito bacana, porque era algo que eu sempre quis vir, né? Eu tenho 50 anos, meu nome é Giovana Sebastiani, eu sou da Eficácia Elevadores na Serra Gaúcha, uma empresa bem familiar. Sou casada com um sócio, né, que é meu esposo, que também atua na área técnica da empresa. Comecei minha carreira na multinacional ThyssenKrupp Elevadores em 2003, tenho 22 anos de elevadores. E sou mãe também, né, de 3 filhos, um de 31, uma de 29 e uma de 14. E hoje, assim, eu posso dizer que sou muito grata e muito feliz por estar nesse mercado de elevadores, porque sempre amei, sempre gostei, me identifico com a área. E a nossa empresa é uma empresa pequena, familiar, ela só tem 6 anos, né? A gente atua em toda a Serra Gaúcha, somos em 3 sócios, eu, meu esposo e meu cunhado. E é muito bacana, assim, porque a gente cresceu muito nesse tempo em que a gente, né, nesses 6 anos. Então, eu posso dizer que, assim, foi desafiador, mas foi muito gostoso a gente sentir que nós, mulheres, somos capazes, né, de evoluir nesse mercado e crescer, mesmo atuando em algo tão masculino, né? Eu carrego comigo essa paixão de elevadores desde que eu comecei em 2003 na Thyssen. Fui a primeira consultora mulher da ThyssenKrupp, né? Ganhei uma premiação em 2006 como melhor vendedora de reparos. Fui para Texas receber e, assim, quando eu saí da Thyssen, tive um ano sabático. Tentei mudar de área, mas não deu. Não teve como. Nesse meio tempo, meu esposo abriu a Eficácia Elevadores e me fez voltar para a área de elevadores. E realmente acho que eu fiz a escolha certa, porque acho que eu não conseguiria ficar muito tempo longe dessa área, né? Como eu disse, é uma paixão os meus filhos, a minha família e os elevadores, né? Tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória, porque a gente vê o crescimento e vê a evolução. E é muito bacana isso, né? Para nós mulheres é uma conquista, né? Então eu estou muito feliz, né, de estar coroando os meus 22 anos de elevadores hoje aqui nesse painel com mulheres tão fortes e tão inspiradoras como todas vocês. Legal, Gi, obrigada. E agora, já quem é você na fila do elevador? Obrigada, Kátia. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a todo mundo que fez parte desse momento aqui, né? De eu estar aqui. E eu sou a Jaque, eu tenho 34 anos, eu sou a caçulinha aqui dessas grandes mulheres, né? Só tenho 10 anos no mundo de elevador. Eu sou a segunda geração da Aztec Elevadores, empresa fundada pelo meu pai e pela minha mãe, lá em Santos, no litoral de São Paulo. Eu vivo elevador profissionalmente há 10 anos, mas eu falo que eu vivo elevador desde criança, né? 34 anos da experiência do meu pai no mundo de elevador, então eu já sei o que era chamado, eu já sabia que meu pai poderia não estar no meu aniversário, porque poderia estar atendendo um plantão ali. Então, já estava acostumada com tudo isso. Como eu falei, a Aztec é uma empresa familiar e eu faço parte da gestão dos processos, gestão de pessoas, gestão dos processos. O Assis, que é o meu pai, parte da parte técnica, a Soraya na parte financeira e na parte de gestão, a Caroline, que está aqui também já fazendo marketing da Aztec, e agora a gente está com um peso maior, que meu marido entrou na Aztec para fazer parte também da parte técnica. E eu acredito que a Aztec é uma empresa acolhedora,
E eu esqueci de falar dos meus lindos funcionários que estão aqui, mais de 30 pessoas que fazem parte aqui da Astec e estão aqui também participando. Fizemos questão de todo mundo estar participando aqui desse evento muito, muito legal. E é isso, a Astec é uma empresa acolhedora, família, que a gente tenta trazer o síndico próximo da gente e que a gente tente sempre estar próximo das pessoas, assim como é uma família. Essa feira é incrível para mim e muito mais incrível de estar aqui participando do lado dessas mulheres lindas. E é isso. Obrigada, meninas. Palmas para as nossas convidadas. Pessoal, nós poderíamos ter escolhido falar de alguma coisa mais específica do segmento de elevador. Contratos, negociação, técnicas comerciais, vistoria, área técnica, até a parte de empreender mesmo, né? Porque nós temos pessoas aqui que conhecem muito do segmento. Mas por ser a nossa primeira participação, nós achamos muito importante falar sobre os nossos desafios, porque são muitos, não só como mulheres no Brasil, né, mas também como mulheres aqui no segmento de elevador. Para vocês terem uma ideia, né, apenas 19,5% dos profissionais engenheiros no Brasil são mulheres, segundo o Confea, tá? E nos cursos de engenharia elétrica, mecânica e civil, a presença feminina varia entre 10% e 25%. E pasmem, isso é o mais importante, a área predial de elevadores, né, ainda é majoritariamente masculina, mais ou menos 5% está na mão das mulheres. Só que esse número está crescendo fortemente, né? E eu falo para as empresas que eu presto consultoria, que eu faço treinamento, que nós precisamos estar preparados para falar com os nossos clientes que são mulheres também. Tem muitas mulheres síndicas, muitas mulheres zeladoras, porteiras, né? E nada melhor do que nós, mulheres, sabermos exatamente como a gente se sente e levar essa realidade na hora de uma negociação. Mas eu vou voltar para a parte técnica, tá, engenheira Jaque? Eu queria saber se você sentiu em alguns momentos que você precisava provar, mostrar que você era ainda melhor do que você já tinha estudado, porque esse mercado é tão majoritariamente formado por homens. Sim. Primeiro os números até me surpreende, né? Eu pensei que era até menos, né? Porque a gente não vê, né, no mercado, principalmente na atuação de elevadores, engenharia mecânica, você ainda vê bastante civil, mas a mecânica é mais difícil, né? Mas eu precisei, né? Precisei sim, em alguns momentos, provar que eu merecia estar onde eu estava, que não era só uma vaga inclusiva, que era mais do que isso, né? Que tinha espaço para que eu exercesse meu trabalho. Mas eu tinha duas saídas nisso, né? Nesse desafio de provar ser quem eu era. Era bater de frente e querer gritar, querer mostrar, querer ser melhor, ou aprender, né? Ou dar um passo, ser humilde e aprender o que eles tinham para ensinar. Eu optei em aprender. Optei em aprender, ser resiliente, não comprar todas as brigas, às vezes alguns sorrisos amarelos para as piadas que sempre surgiam, as pessoas que ficavam desconfiadas do trabalho, eu tentava mostrar de todas as formas que era capaz, mas se eu entendesse que estava engrossando, eu preferia me retirar, porque eu acho que a gente sim pode estar em todos os lugares, desde que a gente se prepare para estar em todos os lugares, né? E a preparação vem com o tempo. Eu era uma profissão nova, eu realmente não sabia de elevador. As pessoas que estavam trabalhando comigo tinham muitas experiências, então, muitas experiências e conteúdos para me ensinar. Fui acolhida em muitas partes, então eu aproveitei a oportunidade de aprender alguma coisa. Eu preferi ir por esse caminho, né? Esse caminho é mais silencioso, dá um pouco mais de trabalho, porque parece que você está invisível. Às vezes parece que você está se adaptando ao machismo, né? Você está só entendendo que é assim mesmo, mas não, é um jeito de buscar também um espaço nisso, né?
Eu sofri com isso mais no começo, mas depois o pessoal foi entendendo o meu jeito. Aos poucos também vão, ainda passo por isso, né? Não acabou, ainda passo, mas aos poucos vão entendendo que é questão só de esperar para ver o trabalho que eu tenho para entregar, e não só pela questão do meu gênero, né? Mas a questão de ter capacidade mesmo de fazer o trabalho. A Jaque falou um negócio muito importante, né? Apesar de nós sermos a maior quantidade de estudantes nas universidades, no mercado de trabalho nós ainda estamos muito abaixo dos homens. Cerca de 73% de todos os cargos são ocupados pelos homens no mercado de uma forma geral. E a mulher, porque a gente precisa provar mesmo, isso não tem jeito, nós somos muito dedicadas para fazer as entregas que nós precisamos. Essas mulheres aqui estavam na véspera de feriado, fazendo simulação dessa palestra que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a gente demanda, né, para um trabalho para uma mulher, ela vai se dedicar, porque ela sabe, se ela não se preparar, ela vai ser colocada em xeque. Então, a gente tem que estar sempre o dobro da preparação. E aí, agora, eu queria direcionar uma pergunta. Você precisou mudar em algum momento da vida? E principalmente na multinacional, porque também venho de multi e sei como que é. Então, o que acontece? Eu acho que quando a gente entra nesse mercado, como eu fui a primeira mulher na Thyssen de consultora comercial, eu tive que passar por vários desafios, porque nem os próprios colegas acreditavam que eu seria capaz de ser uma consultora comercial, apesar do consultor, no início, ele não exige, a função não exige tanto conhecimento técnico, tu pode começar aprendendo e depois, ao longo do tempo, tu se especializar e conhecer. Os próprios colegas duvidavam de mim porque era uma vaga masculina e eu me candidatei e pedi que eles apostassem em mim como mulher, que eles teriam realmente o meu trabalho e eu ia provar que eu era capaz. E foi difícil, não foi nada fácil, porque assim, além dos colegas, os clientes esperavam por um homem e chegava uma mulher para apresentar algo técnico, aonde realmente eu não sabia. Eu fui vendedora de carro minha vida inteira, né? Eu sou formada em administração de empresas com pós em recursos humanos. Então, eu não tinha nem noção como é que funcionava um elevador quando eu comecei na Thyssen. E graças a Deus eu tive bons professores, até bons colegas que acreditaram em mim. Um deles está aqui na minha frente, né? Marco Aurélio, que realmente assim eu tive bons professores que apostaram, né, na minha capacidade e eu consegui superar. Eu acho que assim é um desafio. Os clientes a gente tem que realmente estudar. Né? Não tem outra forma de você falar com propriedade na frente de um cliente quando tu entende do produto, quando tu sabe o que tu está vendendo, quando tu entende aquilo que tu está apresentando para o cliente, tu derruba qualquer barreira. E é o que eu falo hoje para a minha comercial, que está me escutando aqui também, né? Eu sempre digo para ela, estuda, aprende, vai na área técnica, sobe no elevador, conhece a fundo, porque tu tem que ter propriedade para falar para o cliente. Para a pessoa acreditar em ti, não basta tu dizer, tu tem que provar, né? E acho que provar é tu mostrar que tu sabe, que tu tem conhecimento e que tu pode. Então, eu acho que eu me tornei um pouco mais dura, incisiva, eu acho, em função, acho que desses 17 anos, né? Claro que foi no início, depois a gente consegue, com o tempo, provar que tu é capaz, mas eu acho que a gente acaba se tornando um pouco mais dura, incisiva por conta disso, né? Por conta de a gente ter que provar algo que, às vezes, a gente, né, por ser mulher nesse mundo, é mais complicado. E, Gi, você falou um negócio que a engenheira Jaque também falou. No nosso segmento, é fundamental que a gente estude, a gente não pode parar de estudar. A gente viu as palestras anteriores sobre normas, sobre evolução, e a gente precisa estar sempre atualizada. O problema para nós, mulheres, é que, além do trabalho, de trabalhar 10, 12 horas, muitas vezes, a gente tem, em média, 21 horas a mais do que os homens, por conta dos afazeres domésticos. Então, estava falando com a Kelly, né, antes da gente vir para cá, ela é uma das elevadoras, tá, do nosso movimento Elevadoras, né,
o quanto nos dói, né, muitas vezes, deixar um filho, porque a gente tem que viajar, a gente tem que sair a trabalho, né? É uma festinha que a gente não consegue ir. Para os homens também tem essa dor, mas é mais aceitável. Dificilmente a gente vai ouvir um homem vai ouvir: cadê o pai dessa criança, né? Vai perguntar: cadê a mãe dessa criança, né? Mas aí eu queria falar de uma outra coisa aí com a Bia. Eu perguntei para a Gi se em algum momento ela teve que mudar o comportamento, porque na multinacional, acho que muitos vieram aqui da multi, né? A gente sente que é preciso muitas vezes falar grosso e alto para ser ouvida, né, Gi? Já na multimarca, apesar de todas as dificuldades, eu me sinto mais acolhida aqui, por incrível que pareça. E a Bia tem um jeito de administrar muito específico. Eu falo que é até mais doce, é mais humana. E aí eu queria saber, Bia, como que é você estar nesse segmento tão masculino, com esse seu jeito de gerir uma empresa e gerir os clientes? Eu não tenho experiência com multinacional. Comecei lá na Transvert em 2001 e no começo, eu era muito jovem, então eu acompanhava muito e aprendi muito com o meu tio. Meu tio, ele trabalhou 30 anos na elevadores na Vilares, depois lá Atlas, né? E eu cresci vendo o meu tio trabalhar. E o meu tio sempre foi um homem muito educado, um tom de voz assim, sempre foi muito. É um gentleman, né? E quando eu comecei a fazer a parte comercial, o relacionamento com o cliente, eu lembrava do jeito do meu tio e que casou muito com o meu jeito de ser. Eu sou assim, eu tenho um jeito mais calmo de falar, eu gosto muito de ouvir o que o cliente tem para dizer. E assim, no começo, eu lembro que era engraçado, porque eu sempre gostei muito de usar vestido, eu sempre fui muito vaidosa, então, assim, sempre de vestidinho. E aí, com esse jeito doce de falar e coisa e tal. Mas isso foi agradando muito, principalmente as síndicas, né? E eu falava muito bem, falo ainda com as síndicas, porque elas se viam ali representadas, tinha uma mulher falando com elas. E assim eu fui conduzindo a gestão da empresa e não perdi em nenhum momento o meu jeito feminino, o meu lado mais empático, tanto de me comunicar. Então eu sou aquela que senta, eu chamo para tomar cafezinho, vamos comer tomar um café da empresa, um bolinho, e a gente conversa, aquela prosa. Então eu não sofri isso que as meninas contam, né, que elas precisaram ser. Não, isso foi natural, fluiu, foi acontecendo. É uma cultura da empresa. A Transvert é uma empresa empática, também é uma empresa família ali como a Astec. A gente, esse jeito, é um jeito da equipe. Todos eles são ninguém ali precisou endurecer, ou bater o pé, ou pisar duro, ou falar alto, ou gritar, não. A gente tem isso como cultura da empresa. Então fluiu, foi fluindo. Muito bonito, gente, muito bonito ouvir que a gente pode deixar a nossa essência fluir para a gente poder administrar a nossa empresa. E agora eu queria passar para a Jaque, porque, para vocês terem uma ideia, 38% dos cargos de liderança nas empresas brasileiras são ocupadas por mulheres, só 38%. E quando a gente vai para a presidência, alguma coisa assim, cai para 15%. E no nosso mercado, né, de multimarca, muitas vezes eu questionava: onde estão as mulheres, né, que estão em cargos de gerência, ou que são as proprietárias das empresas multimarcas, ou que estão naquela parte mais decisória da empresa mesmo, né? E aí eu encontrei mulheres que aqui elas têm uma força na decisão da empresa também, né? Jaque, quando que você percebeu que tinha poucas mulheres aí no nosso mercado e em cargos de liderança? Então, Kátia, primeiramente eu agradeço ao meu pai, que nunca me separou, assim, mulher não pode vir aqui, não pode ir no bar, não pode estar onde está homem. Então, eu nunca tive isso.
Agradeço a ele. Mas quando eu fui quando eu fui começar a trabalhar no mundo de elevador, a gente teve um evento aqui em São Paulo, que era uma apresentação de um componente novo. E aí a gente, né, de Santos, chegou bem em cima da hora, assim, no local. E aí quando a gente abriu a porta, eu e meu pai, e aí eu olhei assim a sala, só tinha eu de mulher, e aí eu falei, meu Deus, realmente, né, esse mundo é só masculino mesmo. E aí, beleza, a gente continua assistindo a apresentação, tudo mais, eu com ele aqui fazendo os comentários, a gente é muito parceiro, a gente troca muita ideia. E aí, no final do evento, aí começou aquele network, né, de o pessoal fazer aqueles grupinhos e tal. E aí começavam a chegar no meu pai, conversar com ele, porque ele tem muitos anos de experiência. E aí eu comecei a me sentir deslocada ali, né, porque se eu chegava perto, o pessoal ficava meio assim de falar sobre as brincadeirinhas masculinas, porque eu tinha uma mulher, né. E aí eu falei, gente, cadê a nossa panelinha? Não tem panelinha, não tem panelinha. Aí, quando eu vi, assim, esse movimento que a Kátia e a Flavinha criaram, elevadoras, e eu fiquei tão, assim, acolhida, né? Fiquei tão feliz de ter mulheres já pensando nisso. Então, eu estava sentindo a necessidade disso, mas eu não entendia o que precisava ser feito. E elas entenderam tão bem, e agora a gente está aí, né? Conquistando mais o nosso espaço. Esse painel aqui já é uma coisa enorme, né? Tipo, a gente ainda vê que tem mais homem do que mulher aqui, mas acredito que isso vai mudar, né? A gente está aqui, começando o nosso espaço. A Jaque me deu a oportunidade de falar um pouco do grupo, do Movimento Elevadoras. Todas as mulheres estão convidadas. Eu vou deixar com vocês o meu WhatsApp para vocês falarem comigo e vocês se conectarem. No grupo Elevadoras, é só mulheres, desculpa, meninas. Somos só nós, é um grupo seguro, né, para a gente falar das nossas dificuldades. Né? Porque tem vários grupinhos de WhatsApp, grupo técnico, grupo não sei o quê, tem que ter das mulheres também, né? Das mulheres, né? Mas a maturidade das conversas nesse grupo é fantástico, gente. O que a gente troca de figurinha, como vocês veem também no Conversa de Elevador, que a gente tem um grupo, né, que é misto, fornecedores, quando está precisando de algum componente, dúvidas de contrato, negociação, né? E uma vai ajudando a outra. Poder ver as mulheres trocando figurinhas aqui está sendo fantástico. As meninas balançando a cabeça, né? Qualquer dificuldade que a gente tem, a gente entra no grupo, sempre tem uma elevadora para nos ajudar. Agora, eu queria deixar aberto para vocês, né, para a gente poder dizer para o pessoal qual que foi a contribuição que vocês trouxeram para o mercado, uma inovação que vocês acreditam que vocês trouxeram para o mercado, e já aproveitar e dar uma dica. Porque eu não sei se vocês perceberam, a gente já falou 1 hora. Mas... Então, se vocês puderem falar, né, a contribuição e a dica, vai ser muito legal. Vamos fazer escadinha? Começa pela Gil, depois vai Andresa, Jaque e a Jaque. Nós fomos a empresa pioneira na Serra Gaúcha em instalar o aplicativo por manutenção preventiva e corretiva por fotos. Ninguém tinha ainda. Na verdade, o meu esposo desenvolveu isso com uma empresa em Caxias, em parceria com essa empresa, e a gente começou a usar. É um aplicativo que é onde a manutenção preventiva e corretiva o cliente recebe como em formato de laudo, por fotos, né? O nosso cliente, especificamente da minha região, que é a Serra Gaúcha, foi um diferencial muito grande. Foi aonde a gente conseguiu conquistar muito mercado e o cliente gostou muito porque sempre teve só manutenção por ficha, né? Onde tu assinalava ali o xizinho do que foi feito e colocava a hora, a caneta, a hora que tu queria, escrevia a hora que tu queria e era isso. E mediante esse tipo de serviço que a gente ofereceu para o cliente, ele conseguiu vislumbrar tudo que tinha no equipamento dele, o que foi executado, o que não foi executado, a hora que o técnico entrou, a hora que o técnico saiu, registrado, não a caneta, mas por aplicativo, não tem como tu mentir, né? Aquilo, tu entra, é um aplicativo didático, tu vai tirando a foto e vai chegando no final da manutenção, automaticamente fica marcado o horário que ele saiu. Então, isso foi uma inovação para a gente, porque nos trouxe muitos clientes, agregou para a gente usa até hoje e faz muita diferença, o nosso cliente adora.
A gente acaba captando muito cliente por conta desse diferencial também. Isso é a dica para as mulheres que estão ouvindo, pode ser para os homens também, gente. Eu diria que, na verdade, assim, estudem. Quem quer participar do ramo de elevador tem que estudar, tem que se especializar, porque sem conhecimento não tem como, né? Para participar desse grupo de mulheres num ramo masculino só estudando, né? Então, e eu acho que assim, nós somos mulheres, a gente pode ser tudo que a gente quiser ser, desde que a gente tenha conhecimento e propriedade. Então, eu digo assim, não desistam. Busquem o lugar de vocês na fila do elevador, né? Mas com propriedade, com estudo e com determinação, porque é essencial. Sem isso, a gente não consegue alcançar o sucesso. Perfeito, muito bom. Bia? Bom, não seria questão de inovação, né, que eu gostaria de falar para vocês. Mas a Transvert ela tem um jeitinho todo nosso, né, de trabalhar, de atender o cliente. E a gente é uma empresa muito amiga, muito parceira. E uma coisa que a gente leva para Londrina e que nós gostamos é de estar próximo dos nossos clientes. Então, ano passado, nós fizemos um evento muito grande para comemorar os 30 anos da empresa. Um evento onde nós reunimos todos os nossos clientes, alguns dos nossos fornecedores estiveram presentes. Foi um momento da gente celebrar uma história de sucesso, porque uma empresa chegar no mercado de elevadores há 30 anos, uma empresa que cresce, é uma empresa comprometida, e isso com os nossos funcionários, nossos colaboradores, a Transvert é uma família. Eu tenho uma equipe maravilhosa junto comigo, né? O Manuel e o Anderson estão aqui hoje, vieram prestigiar esse momento. E vale muito a pena a gente celebrar o nosso cliente também, honrá-los, porque são eles que são nossos parceiros, e eu digo que a Transvert tem bons clientes e nós temos fãs também. E a minha dica, eu quero falar para as mulheres aqui, diretamente para vocês, mulheres. Eu caí, né? A vida me levou a estar aqui hoje, onde eu estou. Nunca foi um sonho ou uma ideia, eu vou ter uma empresa de elevadores. Não. Eu era sócia com o meu ex-marido, e há 12 anos eu me divorciei, e aí assumi esse papel de levar essa empresa. E muitas mulheres têm medo, porque falam assim, ai, meu Deus, e agora, né? O meu marido, que era o proprietário, e, gente, só vai, tá? Só vão. Tenham com vocês pessoas fiéis, pessoas leais. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe que é preciosa, e nós, de mãos dadas, todos juntos, estamos caminhando, e a Transvert vai para 31 anos, e nós vamos chegar aos 60 aí, de uma história de sucesso. Então, mulheres, sejam protagonistas das suas vidas e vão à luta. Vocês conseguem. Muito bom, obrigada, Bia. Engenheira Jaque, já está quase chorando. Relembrando algumas coisas. Mas sobre inovação, né? A inovação mesmo sou eu, né? Eu nesse papel de técnica, fui inovação. Era um pouco de estranheza para algumas pessoas lidar com técnica em campo. É inovador também, né? Ser vistoriadora, ser uma engenheira independente. Então, é a inovação da mulher nesse papel que nunca foi desenhado para ela de fato, né? Então, eu considero que isso é uma inovação. Mas, além de conquistar um lugar, é você fazer algo diferente nesse lugar que você está, né? Eu acho que isso também é inovar. E a inovação que eu trago para o que eu tenho trabalhado, né, é uma coisa que eu aprendi também com o Parmegiano. Se a gente não conseguir, de uma maneira simples, explicar para pessoas que não têm conhecimento técnico, algo que está acontecendo no elevador, um problema que ele está lidando, então a gente está fazendo o nosso serviço errado.
Se um síndico precisar de um outro técnico para auxiliar a interpretar o que a gente está passando para ele num laudo, num relatório, esse serviço foi em vão. Então, a inovação também está dentro de uma área técnica, trazendo propriedade, trazendo firmeza no que está falando, mas de uma maneira que eles consigam interpretar, que eles consigam se nortear, tanto para resolver os problemas deles relacionado a elevadores, quanto para eles seguirem, né? Para eles terem uma tranquilidade aí na questão de manutenção, modernização, em todos os pontos que a gente auxilia nessa ideia, né? Eu acho que isso também é inovador, né? Porque a gente se depara muitas vezes com alguns comportamentos que acredita que deixar mais florido, deixar com mais cheio de normas, com uma linguagem muito técnica, vai estar trazendo qualidade. E às vezes não é, às vezes você só está jogando no síndico, mas um outro problema, um síndico, uma construtora, o que quer que seja, um outro problema para ele ter que lidar com aquilo. Então, aí não serviu de nada o serviço que eles procuraram a gente, que é para ter tranquilidade nesse quesito. Isso também eu acredito ser uma inovação que o Parmegiano já fazia com o tempo, e com a parceria eu entendi e tento trazer para a vida também, né? Não precisa sair deixando as coisas complicadas, basta a gente tentar onde que todo mundo consiga entender o que você está falando. Uma dica, né, que eu trago, e é uma observação que eu tenho, né? Eu tenho feito publicações mais técnicas nas minhas redes sociais, e eu tenho percebido que as mulheres elas não interagem. Eu sei que tem técnicas no mercado, eu sei que tem mulheres que entendem o que eu estou falando, mas não interagem. Eu tenho mais interações com o público masculino, né? E eu acredito que isso vem de não se sentir representada, não ter com quem se representar, e talvez deixe ele um pouco mais ofuscado. A minha dica é que as mulheres que são poucas, mas que já estão atuando, se conectem, que isso é importante. A gente realmente sozinha não vai conseguir fazer um barulho, não vai conseguir falar, não vai conseguir dar propriedade, porque a gente sempre vai ser o café com leite, né? Não deixa ela falar, porque é afirmativo, ela está onde ela está, mas a partir do momento que a gente se conectar, que a gente se interagir, a gente vai perceber que existem mais de nós espalhada, procurando uma referência e procurando falar de parte técnica, né? Não falar somente da questão, né, de que a gente está onde a gente pode estar, em qualquer lugar que a gente quiser estar. É poder falar de problemas técnicos, é poder falar numa roda de uma conversa técnica, poder participar com propriedade. Então, acredito ser importante. As que têm, começa a se conectar, que vocês vão ver que a sinergia vai acontecer e que logo vamos estar aqui de igual, não vamos precisar mais estar falando de ser minoria, né? Essa é a minha dica. Perfeita a sua colocação, engenheira Jaque. Nós mulheres temos muito a síndrome da impostora. Para estarmos aqui, nós tivemos que fazer cabelo, eu não, tá, gente? Porque meu cabelo, eu assumi ele com os meus grisalhos, mas a gente faz cabelo, a gente faz unha, a gente estuda o conteúdo, a gente está aqui, assim, depois de muito esforço para estar aqui, né? Então, é preciso que as mulheres que estão aí nesse momento, né? Mas as mulheres estão do outro lado da rede social, as mulheres que estão do outro lado de quando a gente está falando, tenham essa sororidade, porque a gente precisa sentir essa força para a gente continuar fazendo e conquistando os nossos espaços. Jaque, e você? Qual são as inovações? A caçulinha, né? Eu sei que você gosta de coisas, de inovar, e a sua dica para o público. Inovação é o meu nome, sobrenome, porém, E é mesmo. agora a inovação, numa empresa familiar, vocês imaginam como deve ser, né? Conflito de geração, eu falo uma coisa, daqui a pouco, não, você não vai fazer agora, enfim. Então, sempre que eu vejo coisa nova, eu tento anotar ali no meu caderninho que em algum momento eu vou implantar na Astec.
Mas a ideia, quando a Kátia fala inovação, eu acho que tudo na Astec que a gente criou foi inovador, redes sociais, sistema, enfim, nuvens, foi tudo muito novo. Mas o que eu queria deixar aqui na minha dica, né, e na inovação também, é falar um pouco sobre a empresa familiar. Todo mundo fica escondendo, né? Tipo, nossa, mas empresa familiar, todo mundo tranquilo, não tem confusão. E eu queria falar sobre isso, porque é um assunto polêmico, mas nesses 10 anos que eu vivo a empresa familiar com a minha família, eu entendi como funcionaria isso. Então, eu vou trazer 3 pontos para vocês aqui, que eu acho que é interessante eu compartilhar. Eu não sei se tem empresas familiares aqui, mas se não tiver, também para a vida, né? Então, o primeiro ponto que eu falo, que eu sempre tenho lá na Astec, é o respeito. Não tem como a gente ser respeitado sem o respeito. Então, não tem como eu tenho 34 anos e ter experiência do meu pai, que tem 50 e poucos anos. São 20 anos a mais que ele. Então, não tem como eu ter a vivência dele de 20 anos a mais que eu. Então, eu consegui entender isso, que a partir do momento que eu for respeitar o mais velho, o meu pai, ou minha mãe, ou qualquer outro gestor mais velho, faz toda a diferença. O segundo ponto é o propósito. Eu fiquei muito tempo tentando entender meu propósito na Astec, né? Eu pensei que eu ia ficar sendo só assistente, mas aí eu falei, gente, não, eu tenho que fazer minha história, eu tenho que ter meus sonhos aqui. Inclusive, isso aqui, para mim, já faz parte do meu propósito, estou muito feliz de estar aqui. E é isso, assim, construir o nosso propósito. E se não construir, construindo aquilo ali, né? Nosso propósito. E o último ponto que eu acho que as meninas até falaram aqui sobre estudar, sobre dedicação. Se dedicar. Na Astec hoje, eu falo que eu sei todos os processos, principalmente o administrativo. Então, se alguém falhar ali, eu estou ali à disposição. Então, muita gente fala assim, nossa, ela é filha do chefe, né? Filha do dono, não faz nada. Mas, assim, tem que ser ao contrário. Tem que ser diferente. Tipo, a filha do dono tem que saber tudo. Tem que estar ali do processo 1 até o processo 10. Então, eu acho que dedicação, propósito e respeito é a base de tudo, de uma empresa familiar, da inovação, de qualquer outra situação, né, na empresa de elevador. Perfeito. E eu acho que tem de cada uma de vocês, que eu conheço mais profundamente a Jaque e a Bia, uma das coisas que a gente sempre fala, né, assumam a sua posição, tenham coragem de assumir a posição, né? Quando conheci Bia e quando conheci Jaque, elas não estariam aqui nesse palco, né? E aí de insistir, vocês têm história para contar, vocês podem estar lá. O meu objetivo, gente, é abrir espaço para mais mulheres, como a engenheira Jaque, como a Gi estão aqui as duas, e vocês estarem aqui nesse palco daqui 2 anos. Não quero eu estar aqui. Eu acho que vocês é que precisam estar aqui. E para os homens também, tá? Porque tem muito homem que está lá na base nossa, como técnico, né? Com sonhos de crescimento, de poder falar, explicar o que tem de conhecimento, e às vezes tem medo de estar aqui em cima. Esse lugar aqui é muito gostoso de estar. Dá frio da barriga, não dá? A gente fica ansioso, a gente não dorme à noite, mas depois que a gente está aqui, a gente percebe o quanto vocês dependem da gente e a gente depende de vocês. Né? Então, ver os meus colegas que palestraram antes aqui é muito bom, gente. Nós precisamos de mais pessoas aqui com a gente. O que nós vamos fazer agora? Não quero que ninguém vá embora, porque tem brindezinhos no final, tá? Então, tem empresas aí que nos apoiaram, que nos apoiam aí no nosso grupo, então tem brinde, não vão embora, mas eu queria abrir para vocês perguntarem se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade para essas 4 mulheres incríveis que estão aqui no palco. Tem alguma curiosidade? Senão eu pergunto. Ninguém? Ninguém? Então eu vou perguntar, tá, gente? Vou começar com a Jaque, tá? Jaque, você é a 2ª geração da Astec, né? Você já falou como filha, né, do Assis, que está ali, que é um orgulho para a gente. Como que é ser a 2ª geração de um segmento que está mudando tanto, né? Até há 10 anos, 12 anos, a gente não tinha nem os aplicativos que hoje estão aí invadindo o segmento. Como que é isso? Desafiador.
Não, não tem como não ser, né? Porque hoje em dia a informação está muito mais rápida de chegar. Então, a gente precisa sempre saber mais. Tem que saber um pouquinho da parte técnica, um pouquinho do administrativo, um pouquinho da gestão, da liderança. Então, eu acredito que está mais difícil as coisas, está mais desafiador. E tem uma outra dificuldade, né? Porque nós que somos a geração anterior, né? Eu tenho 52 anos, tem muitos processos que a gente tem medo de abrir mão, porque é segurança. A gente sabe que o nosso segmento é extremamente necessitado de segurança. Então, muitas vezes a gente tem medo de dar o próximo passo. Né? E vocês, essa geração, ela já vem com mais coragem para assumir esse O lado, processo né? já está pronto, né? Então, assim, é muito difícil a gente trabalhar com o novo e uma situação que pode dar errada ou certo. Não tenho a certeza, né? Mais ou menos isso. Agora, para a engenheira Jaque, como que é quando você apresenta tecnicamente o seu trabalho para um cliente e ele pede para falar com o seu chefe? Porque isso já aconteceu comigo. Como se você não tivesse a propriedade para falar. Acontecia com mais frequência quando eu era técnica, né? Isso era muito frequente. A minha carreira dentro da Schindler, eu cheguei a virar líder, né? Ela chama líder, né? Então, eu sempre trabalhava com outro técnico, né? Então, era sempre e nunca trabalhei com mulher, então o outro técnico era um homem. Então, quando eu chegava no cliente, toda pergunta direcionada era para o técnico que estava comigo. Até o simples fato de entregar a chave, quando você chega na casa, num prédio, acho que o entregar a chave da casa de máquina é alguma coisa muito, é um ritual, né? É um ritual, tem que entregar, porque é segurança e tal. Entregava para o colega, se direcionava ao colega, falava o que o elevador estava acontecendo e tal. Eu tentava ali do jeito que dava, né? Ficava às vezes meio constrangida, porque eu começava a falar com ele e as respostas iam diretamente para o meu colega, que às vezes era um novato que eu estava treinando, então ele nem sabia o que explicar para o síndico, né? Passei muito por isso. Hoje é menor, né? Hoje é bem menor essa questão, mas ainda acontece. Ainda quer falar com o engenheiro responsável, às vezes ele tem que estar presente na vistoria, mas é bem menor ainda, né? Mas e por incrível que pareça, é uma curiosidade falar assim: mas é só um homem que se comporta desse jeito? Não, bastante vezes outra mulher se comportou também do mesmo jeito. Ela não se direcionava para mim, a síndica, a zeladora, a porteira, quem tivesse ali. É como se o responsável pelo serviço técnico, tudo bem, ela pode estar junto, mas ela está treinando, ela está iniciando, é estagiária, é auxiliar, alguma coisa do tipo. Então, eu vou falar com quem está mandando, que provavelmente é o homem. Você olha ali, vai ser o homem que está liderando a questão técnica. Então, passei bastante por isso. Acredito que se tiver colegas técnicas que sabem exatamente do que eu estou falando, as colegas que também devem passar muito por isso em atender clientes para falar principalmente sobre o assunto técnico. Talvez o atendimento, contrato, financeiro, aí já seria o contrário. Se fosse um homem atendendo na questão administrativa, financeira, já ia achar um pouco estranho. Vai falar, é meio desorganizado, vai bagunçar tudo, vai perder tudo. Então, esse estereotipo é meio difícil de se quebrar, né? Mas a gente vai levando um sorriso amarelo, uma piada, um deboche, Devolve, né? sai, xinga, uma Devolve a coisa do vergonha. tipo, vai indo. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer a próxima. Posso fazer? Bia, conheço a sua história, né? E sei que foi essencial, quando você assumiu a Transverte sozinha, você ter uma rede de apoio. Inclusive, tem pessoas aqui que te ajudaram naquele momento, né? Conta para o pessoal um pouco quanto é importante a gente ter essa rede de apoio para a gente prosperar. Bom, quando eu assumi a empresa, então eu comprei a Transverte, fiz a aquisição e praticamente eu abri mão de tudo. Saí da sociedade com a carteira de clientes,
uma equipe motivada. Manuel está aqui, ó, que assumiu comigo, meu sócio hoje, tá? E assim, segurou minha mão e falou: vamos junto, e vamos junto. Mas eu tive rede de apoio de pessoas assim que eu jamais imaginava, os próprios clientes, né? Então eu tinha muito medo, eu falava: meu Deus, como é que vai ser agora? Né? Eu sou uma mulher e bem mais jovem, na época que isso aconteceu, eu tinha 35 anos. Então, tinha insegurança. Tinha insegurança, né, pela idade, pelo tamanho da responsabilidade que eu estava assumindo ali. Mas eu tive pessoas, Selma que está aqui. Era a Selma que eu pensei na hora. Eu vou dar os nomes, gente, porque acontece o seguinte: o divórcio por si só não é fácil, ele é difícil, ele consome emocionalmente a gente. Então, sim, eu estava emocionalmente abalada, com um baita desafio. E em determinado momento eu cheguei eu falei: eu não quero mais estoque. Eu fiquei sem estoque. E Selma, na época, chegou para mim e falou assim: amiga, meu estoque é seu estoque. Eu vou contar essa história porque... Palmas para a Selma, que ajudou uma mulher na hora que a gente mais precisava. Sabe? E eu vou até me emocionar aqui, gente, porque e não só a Selma, mas tantas outras pessoas que chegaram pra gente, falaram: tamo junto, vocês vão conseguir, porque vocês são pessoas boas, vocês têm um propósito bacana. A equipe, os funcionários também entenderam o momento que a gente estava passando e nós superamos tudo isso. Então, é muito importante a gente ter rede de apoio, a gente ter relacionamento. Esse movimento elevadoras, agora eu vou falar das elevadoras, nós estamos construindo uma rede de apoio muito bonita e muito significativa, muito importante para todas nós. Porque é muito legal ouvir a minha história, a história da Giovana, e tantas outras histórias de superação, de mulheres que estão vindo aqui realmente fazer a diferença, com comprometimento, com profissionalismo, com muita competência. E eu acho que isso. É linda essa história, muito linda mesmo. Gente, e o Movimento Elevadoras é voluntário, tá? Totalmente gratuito, tá? Então, isso é importante também trazer para vocês. Vou fazer minha última pergunta para a Giovana. Giovana, como que foi o choque, né, de você sair da área comercial? Vi que você teve um momento, uma paradinha aí de elevador, né? Mas a multinacional tem vários problemas, mas tem um lado bom também, né? A gente tem um monte de gente para trabalhar para a gente, né? A gente está lá em vendas. E na hora que você chegou na sua empresa, empreender, tudo novo, me conta um pouco como que foi essa passagem. Na verdade, eu nunca tive vontade de ser proprietário de nenhuma empresa na vida, né? Eu nunca quis, na verdade, eu não queria nem ter saído da Thyssen, né? Começando por aí, né? Então, mas a vida nos, às vezes, coloca os desafios e a gente tem que encarar, né? Quando eu fui ser sócia do meu esposo, éramos só nós dois. Eu fazia toda a parte administrativa, café, faxina, comercial, financeiro, tudo. Era tudo eu. E ele a parte técnica, né? Então eu corria para um lado, ele corria para o outro. E foi assim, muito difícil, porque bem como tu disseste, na multinacional, um estalar de dedos, o calendário está pronto. No estalar de dedos, os brindes estão prontos. Eu só dizia assim: eu preciso de brinde, marketing. Eu preciso de calendário, final do ano está aí. E se não vem, a gente reclama e está tudo bem. Financeiro, eu preciso de boleto que o cliente não recebeu. Aí não tinha para quem pedir, era eu, né? Era ele, assim, pede para mim ou pede para ele. Ele não sabia nada de administrativo, nem de comercial, muito menos. Tanto que ele me chamou porque a empresa, no primeiro mês, captou 49 elevadores e eles, né, eu ajudando ele assim, tipo, ficou meio desesperado. Ele falou: preciso da tua ajuda. Aí que eu entrei de sócia com ele, né? Então, realmente, assim, foi um desafio gigantesco. Hoje eu posso dizer assim que a nossa caminhada não foi fácil, mas é muito gratificante hoje a gente ver toda a caminhada e ver o quanto que a gente superou de vir de uma multinacional, onde está tudo mastigado, para tu ter que começar do zero, né? Tudo.
e a gente hoje é a maior empresa da Serra Gaúcha, familiar também, né? Que somos eu, meu esposo e meu cunhado, somos a maior empresa prestadora de serviços da Serra Gaúcha, né? A parte das multinacional, é claro. Então, é muito gratificante, é muito bom ver essa trajetória, né? É muito bacana a gente sentir o gostinho de que realmente foi um crescimento por nós mesmos, né? E a gente tem uma equipe muito boa. A gente tem uma equipe fantástica, desde a área técnica até a área comercial. A gente tem pessoas que realmente pegam junto com a gente, né? A gente caminha bem, que nem a Bia falou, de mãos dadas. Por isso que a gente alcança o sucesso, né? Nessa questão. Acho que é isso. Perfeito. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente, dando esse apoio, esse suporte aí, com esses olhinhos brilhando e se comprometendo a estar aqui da próxima vez aqui em cima desse palco, né? Porque a gente não quer estar aqui sozinhas, né? Então, agradecer a cada um de vocês. Gostaria de agradecer a Infoleve, que vai entregar um brinde para vocês. Então, como uma forma de apoiar as elevadoras, o painel das mulheres, incentivar que nós estejamos aqui em todas as versões da feira. Então, vocês vão receber aí, vai ter um brinde para todos os participantes, homens e mulheres. E também para a Schmersal, né, Bia? Se você quiser falar. Eu quero agradecer a Schmersal pelo apoio ao nosso painel, né, pelo carinho e amizade com a gente. E em nome das meninas aqui, também o meu agradecimento, Schmersal, obrigada por estar aqui hoje com a gente. E também tem brindezinho para as palestrantes. Ai, que linda! Isso! Obrigada, Carla. Obrigada, viu? Valeu. Meninas, vamos nos despedir desse... também temos a Elevicon! Ai, que linda! Olha, tá vendo? Empresas, vocês podem participar também desse jeito, nos prestigiando. Ai, que linda! Muito obrigada! Lindo, que ela falou que eu sou o diferencial, gente. Obrigada, viu, pelo apoio. Ai, que lindo. Muito bom.